corrupção, ela está alastrada em todos os setores da sociedade. Não há um setor, infelizmente, que a corrupção não tenha chegado. Ela faz parte de todos os setores da sociedade moderna. Mas não é algo só de agora. É algo, a corrupção humana, ela vem desde o início dos tempos. Desde quando Eva decidiu dar vazão, ouvidos ao inimigo, arrastando Adão junto, e a partir daí abrindo as portas do inferno, podemos dizer assim, na terra. E o pecado agora passa a habitar as gerações seguintes, a geração humana. O homem passou, a partir daquele momento, da entrada do pecado, a ouvir mais o seu coração, mais os desejos da carne do que a voz de Deus. E o resultado é esse. O que vemos, o que passamos a ver e o que observamos todo dia perante a sociedade, perante os sistemas, perante os setores da sociedade. Ela está alastrada em toda ela. Quem tem um pouco de visão, que observa, que pesquisa, que estuda, enxerga várias realidades sendo contadas distorcidas da verdade. E poucos é os que observam e percebem uma falácia na voz de muitos. Como assim? Para que vocês possam ter ideia de muitas histórias que nos é contada e que nos foi contada pela metade, fantasiosa, como um romantismo, mas que de fato o sistema podre nos esconde. Vamos falar um pouco, exemplo, histórias do Brasil. Descobrimento do Brasil. Será que foi mesmo descobrimento? Logo após a vinheta, vem comigo mergulhar um pouquinho dessa história. Podcast. História do Brasil. No meu tempo, eu aprendi assim. Me foi contado, para minha geração, assim. Eu não sei hoje, me perdoe hoje, mas no meu tempo foi contado assim. Como? O sistema contou assim. Essa história bonita, fantasiosa. Em 1500, a caravana, umas caravelas, em 1500, uma expedição encabeçada por Pedro Álvares Cabral, uma expedição portuguesa, que vinha com o objetivo de ir para a Índia, desviou-se de rota. E no desvio de rota, terminou encontrando as terras, esse novo mundo, que hoje tem o nome de Brasil, em 22 de abril de 1500. E atracaram ali em Porto Seguro, em Bahia, hoje. E chegando ali, viu aquela terra bruta, aquela terra virgem, entre aspas. Encontraram índios, fizeram os primeiros contatos para negociar com os índios, olha só. Fizeram os primeiros contatos de amizade. Os boatos correram até que começaram a presentear os índios. Eu aprendi assim, presentearam alguns índios para conquistar, porque eles estranharam. Quem é esse povo estranho que veio de fora? Que eram as caravelas que vieram, estavam trazendo mais ou menos aproximadamente 1000 homens, né, entre as caravelas. E quem é esse povo estranho que adentra a nossa terra? Não é? E fizeram amizade, começaram a fazer amizade com alguns, presenteando, para que eles permitissem que eles adentrassem a terra. E aí observaram se tinha minérios, se tinha riquezas na terra, e descobriram ali uma árvore de grande valor, que é o pau-brasil, que deu origem mais tarde ao nome do nosso país. E depois começaram as extração, a partir de uma amizade, de presentes que deram aos índios para conseguir conquistar, para conseguir penetrar ali na região, no nosso país, e começar agora a fazer a extração dessa árvore como comércio e levar para o país dele de origem. Olha só, que história, né?
E é isso aí. Depois começou, a partir daí, o processo de colonização. E depois vieram outros povos, os franceses, mesmo os holandeses, que de cara não aceitava o poderio espanhol e nem português no domínio da terra, começaram também a vir para cá. E depois foi chegando mais à frente outros povos. E nós somos frutos, né, de uma mistura de povos, de várias nações, oriundas que chegaram aqui. Olha só que história. Olha só como o sistema é podre. Hoje, pesquisando-se, estudando-se, viu que não teve nada de descobrimento. Eu contesto isso, eu sempre contestei. De uns anos para cá eu passei a contestar. Porque quando eu descobri a história, como o sistema é podre e esconde, eu descobrindo a história em sua profundidade, não só eu como outros historiadores, teólogos e vários outros, os povos nativos, vê-se que não teve um descobrimento nenhum na perspectiva eurocêntrica, europeia. Trouxe o âmbito, o ar de descoberta, como se fosse um local inóspito, que não houvesse, que não tivesse ninguém, que não morasse ninguém aqui. Como, minha gente, não morava ninguém, como eu descubro algo que já tem gente? Foi escondido de muitos, e muitos hoje, em pleno século XXI, desconhece. Houve um genocídio em massa. A história do nosso país foi formada à base de sangue. Inocentes foram mortos. Como eu descubro algo que já há gente, há pessoas, há nativos, havia nativos morando aqui. Existiam povos com suas culturas, com suas tradições, com suas religiões, com a sua religião, com a sua cultura, com a sua tradição. Estima-se que havia no território, nessa terra, cerca entre 4 a 5 milhões de povos nativos, os indígenas. 4 a 5 milhões de pessoas. Muitos moravam na costa, certo? Muitos moravam na costa e outros nos interiores. Vários. Quando chegaram aqui, você acha que chegaram dando presente aos índios, foi? Aos nativos? Massacraram, mataram milhares. Milhares eles mataram. Eu tive contato com um índio há alguns anos atrás, onde ele disse: a praia, minha gente, ficou cheia de gente. A praia todinha, eu vi até uma foto, um desenho, né, uma arte baseada, cheia, lotada de cadáveres. Milhares foram trucidados, milhares foram mortos. A praia ficou cheia de mortos. Muitos morreram, foram mortos, muitos escravizados e outros fugiram, foram mais para o interior do país. Tanto mortos no confronto, milhares de cara, e com o passar dos anos foram mortos por doenças, como gripe, como sarampo, como varíola. Várias doenças os europeus trouxeram com eles para cá. Morreram também com o passar do tempo os escravizados por fome, por trabalhos forçados, que eles passaram depois que foram adentrando e conhecendo mais, aí foi extraindo minérios, plantações de cana, forçando eles a trabalhar. Também, como eu posso dizer, levando para locais inóspitos para trabalho, lá em situações extremas de fome, foram morrendo. Historiadores, livros contam, nos relata que com o passar dos anos, a partir de 1500 à frente, da população de aproximadamente 5 milhões, mais de 4 milhões foram dizimados, restando bem poucos, uma população poucos. Imagine só, minha gente, o nosso país foi formado nisso. E onde é que eu aprendi isso no colégio? Onde é que se falou? O sistema criou uma fantasia, algo bonito, dando presente aos índios para conquistar, para conseguir extrair. Foi pela força, matando, escravizando, afugentando. Não só aqui como a região do México, como a região ali da Nova Inglaterra, Estados Unidos, aquelas região toda. Eles chegavam pela força, pelo domínio, mas não é algo novo. Se você olhar
observar a história do povo, do ser humano, das nações poderosas, dos grandes impérios, já foi assim, já é bíblico. Você vê Síria, os assírios, os egípcios, os babilônicos, os medo-persas, o comando grego-macedônio, o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, o Império Romano e vários outros hoje que criam suas bombas atômicas e querem ter o poder estatal do planeta e não permite que nenhuma outra crie bomba. Só eles querem ter. Querem trabalhar para desarmar o mundo de bomba, mas quem tem não quer perder, porque quer o domínio. E tudo isso, muitas das vezes, as pessoas não têm visão e nos é escondida. Ou seja, o nosso país, voltando para cá, foi construído, nasceu à base de um genocídio. Milhares foram trucidados, donos da terra. De fato, os nativos índios foram dizimados, flagelados num genocídio mortal, para que outros de fora, pela força, tomassem esse país, tomassem essa faixa de terra, tomassem esse país. Não tem nada de fantasia, não tem nada de bonito. Foi triste e terrível. Vejam só. Aí, muitos desconhecem, acham que já começou a colonização logo de cara. Não. Em 1530, aí foi que começou a se espalhar. E, para ser mais exato, em 1532, um nobre português, um fidalgo, que é como se chama lá, que quer dizer filho de alguém. Ele não se chama nobre, lá em Portugal não se chama nobre, é fidalgo, né? Filho de alguém. Martim Afonso de Souza, enviado pelo o rei português da época, Dom João III, enviou ele para fazer uma expedição aqui na costa, observar, analisar tudo. 30 anos já de massacre? Imagine, já estava calmo, com certeza. Aí veio averiguar, né, Martim Afonso de Souza, averiguou toda a região e fundou aqui na região, no litoral paulista, a primeira vila de São Vicente. O litoral paulista hoje ali próximo de Santos. E aí começou-se, né, se espalhar. Então não tem nada de elogio, não tem nada de bonito. A nossa história inicial foi terrível. Os donos da terra, de fato, foram trucidados para que outros viessem e dominassem a terra pela força. Então, não só fatos como esse que o sistema encobre, como vários outros na religião também. Mas eu fico com muita tristeza, fico muito triste em ver que muitas pessoas gostam de ser enganadas. Gostam. Hoje as religiões é a mesma coisa. Tem coisas que, se eu for falar aqui, eu sou formado em teologia livre e atualmente estou fazendo bacharel em teologia na faculdade. E posso dizer a vocês categoricamente, se eu for falar coisas aqui, eu vou ser chamado de herege, eu vou ser chamado de progressista. Se eu for falar aqui coisas. E aí? Se eu for contar a verdade, que eu nunca fui de esconder nada, é sempre de falar a verdade, é isso que eu vou ser taxado. Porque as pessoas já estão tão ludibriadas pelo sistema que parece que não abre a mente. Gostam mesmo de dizer, queime seu carro velho na fogueira santa, que amanhã Deus vai te dar dinheiro para comprar algo muito maior. Queime a sua casinha velha, traga a sua casinha velha, as escrituras da sua casinha velha, queime aqui, que amanhã o Senhor vai te dar dinheiro para uma mansão. Queime o que você tem, todo o dinheiro do seu salário, queime até o último fiapo. Queima aqui na fogueira santa que amanhã Deus vai te presentear com um prêmio na loteria. Queime aqui na fogueira, dê todo o seu patrimônio, toda a sua mobília, que amanhã, como por encanto, como uma mágica, Deus vai te presentear com uma casa mobiliada. Vai parecer como um toque de mágica assim. E as pessoas gostam e querem profecia, gostam de profetada, a palavra bíblica simples, exposta, correta, direta. Não gostam. Gostam de fantasias. Gostam de se deixar ludibriar pelos incautos, pelos falsos profetas. É isso que as pessoas gostam. E muitos sabem, que muitos estudam. Eles sabem que a salvação, que a fé, que a verdade do Evangelho, não é isso que eles ensinam, mas eles pregam o que as pessoas querem ouvir. E fica esse engano, essa ludibriação, e mentindo, escondendo a realidade. E quando surge algum pastor que se cansa disso e começa a falar a verdade, aí é taxado como herege,
o sistema tenta abafar ele. Ele é taxado como progressista, como louco, como foi Enéas em seu tempo. Era tido como louco. Hoje se vê que não. Tudo que falou era realidade. Não é mesmo? Tudo que falou era realidade. Mas muitos não enxergam isso. E é isso, o sistema. Eu sempre digo, desde quando eu comecei a pregar, mais ou menos 10 anos, eu sempre faço essa afirmação. Estudem, pesquisem, busquem. Enéas falou algo que eu guardei para mim, até hoje eu repito, é uma pura verdade. O homem ou a mulher que estuda, que tem conhecimento, ele é um homem livre. É uma mulher livre. O homem que lê, um homem que estuda, uma mulher que estuda, ele é livre. Ele não se deixa enganar. É uma pessoa que tem discernimento, entendimento. E ele não se deixa levar pelos ventos de doutrinas errôneas, erradas, do sistema apodrecido ao qual vivemos. Abra os olhos, pesquise, estude, deixe de estar no celular. Que isso só vai danificar o teu cérebro e não vai te trazer edificação nem conhecimento. Estude, pare para estudar, leia. Países desenvolvidos, as pessoas leem muito por ano. Mais de 10 livros por ano. Onde o nosso país, mal as pessoas leem um livro, em média, por ano. Que tristeza. E a cultura fica zero. E fica fácil para os lobos, o sistema, enganar as massas. Abram os olhos. Abram os olhos. Isso foi um pequeno exemplo do que muitas das vezes eles nos contam, mas que por trás, em todos os setores da sociedade, há um segredo oculto. Há algo perigoso, há algo triste por trás. Muitas das vezes enganatório. Lógico, o último conselho. Hoje estamos vendo muitos escândalos no âmbito religioso. Muitos mesmo. Mas você que tem vontade de buscar Deus, que tem vontade de congregar, eu digo a vocês, eu sou um crítico. Eu sou uma pessoa que busca. Eu ainda tenho coragem de apontar o dedo para um homem de Deus, 2, 3 homens de Deus, que são perfeitos, não, mas são sinceros e lutam em pregar o verdadeiro evangelho. Ainda existe, eu conheço, homens de Deus e mulheres de Deus, que se esforçam para te acolher, para te ensinar a verdade. Existem muitos verápios, mas existem homens de Deus. Congregue, busque a Deus em todo local, em todo campo. Mas, quer congregar, ainda existem igrejas com homens de Deus verdadeiros e sinceros, dispostos a te ajudar e te ensinar a verdade. Ainda há. Ainda há. Busque, mas primeiramente estude, leia. Porque você estudando, você lendo, você se edifica, se alimenta e não se deixa enganar pelos larápios. E de uma forma geral, aí fora. Que Deus te abençoe.